Boa noite, meus irmãos. É um prazer mais uma vez fazer parte desse culto de oração com vocês, para compartilhar um pouco da palavra. E sem demora, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus 6:33. Um texto bastante conhecido para alguns, para outros não, distorcido para alguns, ouvido de outra forma para outros, mas que diz assim: Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Ou na tradução que alguns conhecem, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se você abriu a sua Bíblia, você vai ver que não está escrito assim. Como assim? Realmente. O texto deixa um detalhe muito interessante quando ele fala todas as demais coisas, ele fala todas estas ou todas essas. Ele deixa muito claro a importância de ele não ser lido sozinho, porque o sentido ao qual ele se refere particularmente é exatamente aos textos anteriores, aos versículos anteriores a ele, que fala sobre a comida, fala sobre a bebida e fala sobre o vestir, que é o que vem sendo dito no início do capítulo. Não vos preocupeis com quanto que é a vez de comer, quanto que é a vez de beber, quanto com o corpo, que é sobre o vestir. Ele fala, dá o exemplo das aves, que as aves elas não trabalham, nem semeiam, mas que Deus não as deixa faltar isso. E dá o exemplo das ervas do campo também, deixando muito claro que somos importantes ao Senhor e que Ele não deixaria que as necessidades básicas não fossem supridas para aqueles que buscam a sua palavra diariamente. Só que nós utilizamos esse texto principalmente para basear as nossas orações em desejos, em anseios, em sonhos, em metas e objetivos, quando de fato o texto está especificando sobre as necessidades básicas do ser humano. Entender isso nos ajuda na nossa oração. Por quê? Nós eliminamos uma parte a qual o Senhor já nos permitiu ficar despreocupados, que são as nossas necessidades básicas, que buscar o Senhor, que ter a intimidade com Ele, leva a isso. Então, saber de fato o que dizer, o que pedir na oração, alinha o desejo do seu coração com o desejo do Senhor. Porque de fato a função da oração não é mudar o desejo de Deus, mudar o seu propósito, mas é mudar o indivíduo, o quem ora, é alinhar o pensamento de quem ora com o pensamento de Deus. Eu ouvi um exemplo muito interessante essa semana sobre essa coisa de alinhar, sobre aquela coisa de ter a visão, que é o fato de, por exemplo, eu sou um filho e eu cresci sendo muito bagunceiro. Os meus pais sempre me cobraram arrumar o quarto. Meu pai sempre me cobrou isso. Ele falou, Gleidson, arrume o quarto. E perceba, de maneira analítica, que a importância não era arrumar o quarto, mas que eu enxergue da maneira que meu pai enxerga. Ou seja, você está vendo o quarto bagunçado, arrume. Por quê? O importante não é arrumar o quarto, mas ter a mesma visão que ele. Perceber o erro e alinhá-lo. Ver o defeito e alinhá-lo à visão que ele tem. Ele é o meu pai, ele tem mais conhecimento do que eu. Ele sabe exatamente o que fazer. Ele está me ensinando a qual caminho andar. E é exatamente o que o Senhor deixa na sua palavra claro. Ele deixa explícito o que é uma coisa e o que é outra coisa. E se alinharmos essa oração, percebemos de fato o que de fato pedir, o que de fato não pedir, o que de fato já está destinado a nós mesmos, que é as necessidades básicas. Então, entre aspas, poderíamos não focar tanto nisso, porque de certa forma, se acreditamos de fato na palavra, então acreditamos de fato naquilo que o Senhor já nos favorece. Então não precisamos pedir aquilo que Ele já nos deu, entende? Esse é o fato de se alinhar à oração, alinhar os desejos, o fato da intimidade, de buscar a palavra e saber o que de fato o Senhor já nos deu e aquilo que de fato o Senhor quer que nós falamos para que Ele nos dê, alinhados com a sua visão, com o seu pensamento. Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ficado claro, que tenha sido entendível. Que o Senhor traga luz à sua mente, traga conhecimento à sua mente. Que o Senhor nos abençoe. Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por esta palavra. Obrigado porque deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou, Senhor.
boa esta palavra. Obrigado pelos nossos irmãos em Cristo, Senhor. Obrigado também por aqueles que ainda não são e que se tornarão, Senhor. Que Teu Espírito possa tocar nos corações, Senhor. Nos ajuda a meditar na Tua palavra, entender aquilo que o Senhor já nos deu e aquilo que o Senhor pode nos dar de acordo com o Seu desejo, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos louvar ao nosso Deus? A música que eu vou cantar agora, o nome dela é Estrela da Manhã. Todo mundo conhece. Então, vou pedir para vocês que cantem junto comigo esta canção. E vamos louvar, né, ao nosso Deus, porque Ele é digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor e todo o nosso amor. Amém? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor.
vosso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Para sempre, oh meu Deus. Amém. Graça e paz, irmãos. A palavra de Deus diz, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que tem faltado da sua vida hoje? Eu queria te convidar nesse momento a colocar diante de Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai celestial, grande Deus, eu venho a Ti nesse momento, Senhor, te agradecer primeiro por nos ter trazido aqui até esse momento em segurança, e apesar das tribulações, o Senhor está sempre conosco. Queria pedir, Deus, que o Teu Espírito Consolador viesse nesse momento abraçar meus irmãos e confortá-los, Senhor, qualquer dificuldade que eles estejam passando nesse momento. Pai, quero te pedir também uma bênção, Senhor, na vida deles, que o Senhor derrame as bênçãos necessárias para cada dia na vida deles, Pai, até aquelas que nós precisamos e aquelas que nós nem sabemos ainda que o Senhor tem preparado para nós. Pai, eu quero te agradecer também pelos livramentos, pela Tua proteção, que sempre está conosco, nós aqui em todos os momentos e sempre que nós precisamos, Deus. Eu quero te pedir, Pai, por essa igreja, que o Senhor sempre esteja provendo, dando mantimento a cada um e também para a Tua obra, para a realização de missões, todo o trabalho missionário que nós fazemos aqui, que o Senhor possa estar à frente de tudo, Pai. Se tem um erro em nós, Pai, que o Senhor possa iluminar com a Tua eterna luz, Tua grande bondade, nos guiar para a verdade, para as boas obras, que essas boas obras em nós se multipliquem cada dia, Senhor. Que o Senhor possa nos dar um coração puro, Deus, um coração de amor. E, Pai, se alguém nesse momento, Pai, deseja se entregar a Ti, se alguém aqui ainda não recebeu o dom divino da Tua salvação, a graça pelo sacrifício de Cristo na cruz, peço que, se essa pessoa sinceramente está se arrependendo dos seus pecados, está buscando, que o Senhor possa, assim como diz na Tua palavra, que o Senhor não lançará fora, que o Senhor possa aceitar essa pessoa, que ela possa vir fazer parte da comunhão dessa igreja. Eu te agradeço especialmente, Senhor, hoje pela juventude, pelo nosso grupo, que tem crescido cada vez mais. Está sendo uma bênção, Pai, que a nossa comunhão possa sempre ser boa e agradável, como tem sido, e que o Senhor possa mandar mais pessoas de acordo com a Tua vontade e abençoar aqueles que já estão aqui, Pai. Eu te peço, Senhor, tudo isso, te agradeço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos
esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus, a alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás, nova vida ele te dará. Graça e paz, irmãos. Antes de fazer uma oração, eu gostaria de ler um texto aqui que se encontra em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Oremos então. Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deste. Nós queremos te agradecer por tua bondade, por tua fidelidade. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor sempre tem cuidado de nós, mesmo que a gente às vezes não entenda, não perceba, mas o Senhor sempre está no controle de tudo. Queremos te agradecer, ó Pai, pela nossa igreja, a Igreja Batista Sião. Queremos te agradecer, ó Pai, por cada um que está em posição de liderança, os pastores, cada departamento, cada pastoral, que o Senhor continue, ó Pai, sustentando cada um deles. Queremos te pedir, ó Pai, especialmente pela ação social da igreja, todos os projetos que tem na igreja de ação social, que o Senhor continue abençoando, sustentando, que as pessoas possam realmente ajudar, colaborar, que a gente possa ser parte, ó Pai, com as ações da igreja, que a gente possa ser família, ó Pai, um ajudando ao outro. Ó Pai, queremos te pedir também que o Senhor tenha misericórdia da juventude da nossa igreja, fortalece, ó Pai, dá estratégias, ajuda, ó Pai, para que eles possam, nós, né, no caso, possamos estar unidos em Ti, não só uns com os outros, que a gente possa ter comunhão, que a gente possa se fortalecer no Senhor, ó Pai, que a gente não possa esmorecer, que a gente também possa, ó Pai, te conhecer cada dia mais, buscar conhecer a Tua Palavra, a gente possa estar realmente procurando fazer a Tua vontade, ó Pai, que a gente possa ler a Tua Palavra e praticar, ó Pai. Nos ajuda em tudo que a gente for fazer, nas nossas inquietações, nos trabalhos, na faculdade, quem estuda, que o Senhor renove as nossas forças, que a gente possa realmente ser servos, ó Pai, fiéis em Ti, em qualquer lugar que a gente esteja. Tenha misericórdia também, ó Pai, de todos os departamentos da igreja, departamento infantil, da EBD, que estão voltando agora presencialmente, que o Senhor tenha misericórdia de cada um dos professores, capacita, ó Pai, sustenta. Ó Deus, também queremos te pedir que o Senhor ajude, ó Pai, naquelas cargos da igreja ou funções da igreja que precisam de outras pessoas, que as pessoas possam se disponibilizar, que elas possam servir ao Senhor, ó Pai, não por pressão ou por indicação de alguém, mas em espírito e verdade, que a gente possa realmente colocar nossos dons e talentos para estar cooperando na Tua obra, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Em Mateus 24:35 diz assim: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém?
A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu
eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês nesse momento. Motivo de grande alegria, motivo de satisfação estar aqui com vocês para juntos celebrarmos aquele que é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração, Jesus Cristo, nosso Senhor. É muito importante nós termos essa convicção do porquê nós estamos aqui. Por que você está aqui nessa noite de quarta-feira? Porque você tem tirado um tempo da sua semana para estar aqui nesse culto. Será que você está simplesmente prestando atenção nas músicas, nas orações, em quem está falando? Ou você de fato está aqui com todo o seu coração concentrado e concentrado em oferecer o melhor que você tem ao seu Deus? Hoje nós teremos a oportunidade de pensarmos juntos sobre onde está a nossa segurança. Onde é que está a sua segurança? Onde está a sua confiança? Será que você tem depositado a sua confiança em recursos financeiros? Será que você tem colocado a sua segurança em pessoas? Será que você tem de fato percebido que apesar da pandemia, apesar de todo o caos social que nós estamos enfrentando, a sua confiança, ela precisa estar alicerçada no seu Deus, no Deus que te chamou, no Deus que te garante, no Deus que te fortalece, no Deus que é a sua alegria em meio à tribulação, no seu Deus. Será que nós temos conseguido manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé? Nós vamos hoje ler um texto que eu particularmente gosto muito. É um texto que Deus fala poderosamente ao meu coração e eu espero que o Senhor ele continue falando aos nossos corações nessa noite. Deus ele segue sendo o mesmo, ele não mudou, ele não deixou a sua essência, ele continua falando, ele continua direcionando, ele continua conduzindo o seu povo. Nosso coração que muitas vezes acaba se distanciando um pouco desse Deus maravilhoso. E eu queria te convidar para que, crendo que Deus vai falar ao seu coração, você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Nós leremos a partir do versículo 22. Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, diz assim: E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco, e passou adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e começou a submergir. E clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és
o Filho de Deus. Oremos por essa palavra que é viva e que fala aos nossos corações tanto tempo após ter acontecido e vai continuar falando enquanto o Senhor Jesus não voltar. Oremos. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado pela Tua graça, Deus. Obrigado pela Tua graça que é salvadora e que se manifestou e tem se manifestado salvadora a todo ser humano, Deus, a todo aquele que Te busca, a todo aquele que abre o coração para o Senhor, a todo aquele que percebe quão maravilhoso é o Senhor e quão profundo foi o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Que o Teu Espírito Santo, Deus, fale aos nossos corações nessa noite e que de fato possamos sair daqui transformados, percebendo, Deus, que a nossa confiança precisa estar no Senhor, que a nossa fé, que a nossa segurança precisam estar no Senhor. Que o Senhor possa estar visitando cada lar nesse momento, curando, Deus, cada enfermidade, fortalecendo e dando bom ânimo para que possamos continuar caminhando diante do autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. É o que eu te peço, te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre esse momento. Até quem não é cristão conhece essa passagem. Então você já observou algum amigo, algum colega de trabalho, de faculdade, de escola, que já comentou com você sobre isso. Alguns utilizam até dessa passagem para dizer, olha, eu até tento crer, mas a minha fé é pequena. E as pessoas elas utilizam esse texto de várias formas e existem várias abordagens possíveis para esse texto. E a abordagem que eu vou fazer nessa noite, ela é uma abordagem muito direcionada para esse momento que a gente tem vivido, um momento difícil, mas um momento em que nós temos percebido a necessidade de vivermos, em que nós temos percebido a necessidade de depositarmos confiança, de depositarmos esperança. O mundo ele foi impactado ao final de 2019 e esse impacto ele se causou muito também pela nossa autoconfiança, pela nossa soberba e de certa forma pela nossa vaidade. Eu lembro que eu estava assistindo a reportagem ao final de 2019, início de 2020, e eu ficava extremamente impactado e impressionado vendo aquelas cenas e vendo 300 mortes. Cada dia 300 mortes, 400 mortes, e o número foi subindo, principalmente na região ali da Europa. Eu lembro que começou a ter um comentário mais forte, principalmente ali na questão da Itália. E aquilo impactou muito o meu coração. E orando ao Senhor e buscando o porquê de tudo aquilo e entender por que nós estávamos passando por esse momento, porque eu não acredito em acaso, eu não acredito em aleatoriedade, eu não acredito em coincidência, eu acredito em propósito, em propósitos, e eu acredito que Deus ele continua tendo o controle da história, apesar de toda a dor e sofrimento que a humanidade, em alguns momentos, ela escolhe passar. E eu estava me questionando muito do porquê aquilo ter acontecido em um momento histórico em que a humanidade ela é tão evoluída, ela é tão desenvolvida, em um momento em que nós temos uma ciência tão avançada, em que nós temos a tecnologia ao nosso dispor, nós temos recursos, e por que nós estávamos passando por um processo tão doloroso, um processo de sofrimento que se arrasta por quase 2 anos? E a palavra que veio ao meu coração, e eu creio que foi o Espírito Santo de Deus, foi uma palavra de questionamento sobre onde estava a minha confiança. Será que a minha confiança ela estava na tecnologia? Será que a minha confiança ela estava no avanço tecnológico, na ciência? Nesse momento que nós vivemos de tanta modernidade, no século XXI, será que a minha confiança de fato estava nessa segurança que nós aparentamos viver com o avanço da medicina, o avanço da
da área de saúde, será que a minha confiança estava em todos esses mecanismos, em todos esses sistemas, que são mecanismos e sistemas humanos e, consequentemente, são falhos, são limitados? Ou será que a minha confiança estava fora do local que ela deveria estar? Quando eu digo isso, irmãos e irmãs, eu não estou dizendo que a gente deva minimizar a ciência, minimizar os avanços tecnológicos, não é isso. Nós precisamos realmente reconhecer a importância desses procedimentos, nós precisamos ter todo o cuidado para estarmos caminhando da melhor forma possível. Então agora nós temos a vacina, glória a Deus por isso, vamos tomar a vacina. Nós precisamos sim valorizar esses avanços. Mas para além disso tudo, nós precisamos saber e nós precisamos ter raiz, nós precisamos ter certeza de quem é que nos garante. Essa passagem que nós lemos, ela não é uma passagem que vai falar sobre exclusivamente o medo, sobre receio, sobre a dúvida, sobre incredulidade. Essa passagem ela vai falar a nível central sobre a necessidade que nós temos para reconhecermos em todos os momentos a soberania de Cristo sobre as nossas vidas. Nós temos uma passagem até cinematográfica. Eu gosto muito de imaginar o texto bíblico como se eu estivesse naquele ambiente. Então eu me imagino naquele barco. Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos e eles atravessam, eles se colocam em direção ao outro lado. E quando o vento está apertando, quando o mar está ali mais agitado, eles observam uma figura, eles observam um ser caminhando sobre as águas. E o pânico toma conta deles. E me imaginando nessa posição, nessa condição, eu acredito que eu também teria sido tomado pelo pânico, porque hoje nós temos a Escritura em nossas mãos e nós lemos a Escritura e falamos assim: que homens sem fé, que homens de pequena fé. Mas esses homens representados nesse texto sagrado, essas mulheres representadas nesse texto sagrado, também nos representam, porque nós somos seres de pequena fé, somos pessoas que têm muitas dúvidas, pessoas que ficam ali, às vezes, será que é, será que não é? Será que o Senhor de fato ele mandou eu fazer isso? Será que Deus vai entrar com providência nessa situação? Nós somos assim. Então o texto ele vai falar diretamente sobre algo que toca os nossos corações como humanos, que é a fragilidade. Nós, como seres humanos, somos extremamente frágeis. E tudo que é frágil precisa estar em um local seguro. Vocês já receberam algum objeto super frágil e que vocês tenham maior cuidado? Vocês colocam em um local em que vai ser mais difícil alguém tombar, alguém bater a mão. Para aqueles que têm crianças recém-nascidas não, mas crianças com 1 ano, 2 anos, pequenas, tiram as coisas ali do armário, da estante, porque são coisas frágeis. Então nós humanos somos seres frágeis e precisamos nos colocar nessa segurança. Nessa segurança que está acima do Covid, nessa segurança que está acima da pandemia, nessa segurança que está acima de tanta aflição e de tanta dificuldade que nós como humanos passamos. E essa segurança se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo que nós entendemos e reconhecemos como Senhor, e que assim como Pedro, em muitos momentos da nossa vida nós nos lançamos sobre Ele, nós perguntamos: Senhor, é Tu mesmo que está me direcionando? Senhor, é o Senhor que está comigo nessa empreitada, é o Senhor que está comigo nesse leito de hospital, é o Senhor que está comigo nesse momento de dor que eu estou passando, é o Senhor que está comigo nessa promoção que eu recebi.
Nós nos questionamos isso, assim como Pedro. E Pedro ele vai dizer a Jesus: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir até aí. E Jesus, de forma poderosa, ele convida Pedro. E Pedro ele se lança sobre aquele mar, sobre aquelas águas que estavam ali agitadas. E nós, irmãos e irmãs, nós temos um problema sério quando lemos alguns textos das Escrituras, porque nós lemos o texto muitas vezes com um caráter julgador. Não sei se vocês são assim, eu sou assim. E eu tenho me trabalhado para deixar de ser. E a gente se questiona como é que Pedro andava com Jesus, viu tantas coisas. Como é que ele duvidou? Ele sabia que era Jesus. Mas será que eu e você, homens e mulheres que conhecem a Jesus, homens e mulheres que estão na igreja, homens e mulheres que cantam louvores, homens e mulheres que experimentaram e que experimentam milagres do Senhor, será que nós também não temos nossos momentos de receio? Será que nós não temos os nossos momentos de questionarmos essa segurança? Talvez você esteja hoje em um momento da sua caminhada cristã que você já não esteja passando por isso. Talvez você tenha passado por tantas coisas na caminhada cristã que você já amadureceu, e eu glorifico a Deus por isso. Porém, se você ainda estiver em um estágio em que muitas vezes a insegurança ela vai bater a sua porta, que o receio vai bater a sua porta, ou até mesmo o medo vai bater a sua porta, eu queria pedir para que você, assim como Pedro, no seu momento de aflição, você clamasse a Jesus. Em muitos momentos da nossa vida nós nos prostramos, nós nos lamentamos, mas o Senhor Jesus ele não te chamou para viver uma vida de prostração. Jesus ele te chamou para viver uma vida de renovo. Jesus ele te chamou para viver uma vida em que você vai entregar cada um dos seus passos a Ele. Jesus ele te chamou para você perceber que quando os momentos difíceis eles te cercarem e você começar a submergir, você só precisa clamar e falar: Senhor, salva-me. Senhor, tem misericórdia de mim. E esse Jesus que você serve, esse Jesus que é a sua segurança, esse Jesus que é o autor e consumador da sua fé, esse Jesus que é maravilhoso, que é Deus forte, Ele vai estender a mão e vai te colocar em segurança. Muitas vezes nós perdemos tempo, queridos, perdemos tempo olhando para o que passou, perdemos tempo olhando para os obstáculos, perdemos tempo até mesmo olhando para Satanás. Rafael, como assim eu estou perdendo tempo olhando para Satanás? Muitas vezes nós falamos tanto do diabo, tanto do diabo, tanto do diabo, que a gente fica pensando que Satanás ele tem poder para estar em um cabo de guerra com Jesus, e isso é mentira. Satanás ele não consegue ficar em um local que Jesus esteja plenamente. Satanás ele não tem força para disputar com o dedo mínimo de Jesus. Se Jesus tivesse enrolado uma corda nesse dedo e ele fizesse assim, Satanás com toda a sua força não conseguiria mover nada. É tempo de pensarmos, de fato, onde está a nossa segurança. É tempo de nós pararmos de olhar para os lados, pararmos de ouvirmos aquelas vozes que só tentam nos desestabilizar. É tempo de pensarmos sobre como Deus ele nos conduziu durante esse tempo de pandemia, sobre como Deus ele nos conduziu durante esse tempo de dificuldade, e percebermos que Ele continua no controle da situação, que Ele não deixou de ser esse Deus que no momento que você está ali com uma certa dificuldade, que os seus pés, que o seu corpo começa a submergir, Ele te tira da água
com mão forte. Ele te tira da tribulação com mão poderosa. Ele te tira da enfermidade com cura. Ele te liberta, porque esse é o nosso Deus. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Nós pensamos em muitos momentos sobre tantas incertezas. Será que eu vou ter o dinheiro para pagar tal conta? Será que eu vou sair de casa e vou voltar? Será que eu vou conseguir viver até os 50, 60, 70 anos? Será que eu vou ver os meus pais completarem 80? Será que eu vou ver os meus filhos terem filhos? Vejam quantas coisas incertas que tomam o nosso coração, e nós pensamos muito sobre isso. E às vezes nós deixamos de pensar sobre uma das poucas coisas que nós temos total certeza. Jesus, aquele que foi crucificado, aquele que foi morto e aquele que ressuscitou, ele tem poder para mudar a sua história. Ele tem poder para conduzir a sua história. Ele tem poder para salvar você de qualquer tribulação, de qualquer insegurança, de qualquer receio que você esteja passando nesse momento. Mas para isso, é necessário, e é o que eu te peço hoje, que você lembre dos seus primeiros passos. Que você lembre da decisão que você fez ao lado dele. Que você lembre de como você começou a caminhar. Eu sei que as pessoas às vezes podem acusar, podem apontar, podem dizer, olha como você está, você não tem fé, tudo isso eu sei. As pessoas, elas são assim. O ser humano, em alguns momentos, é muito cruel. Mas lembra como você foi corajoso e corajosa para sair do barco que te prendia, para sair daquele barco que te afastava do Senhor, e você caminhou até Ele quando você fez a sua decisão. Quando você recebeu Jesus no seu coração. Lembra desse momento de coragem, desse momento de convicção que você teve. Não é tempo de você ficar olhando para trás, não é tempo de você viver aprisionado. É tempo de você recomeçar. É tempo de você perceber que Jesus, em um tempo pandêmico, em um tempo difícil, Ele está te chamando para recomeçar. Ele está dizendo, olha, você pode ter submergido por alguma situação nesses quase 2 anos de pandemia, mas é momento de você sair. É momento de você perceber que eu estou te chamando e que eu estou te segurando pela mão. Meu irmão e minha irmã, que assim como Pedro, nós possamos ter essa coragem. Possamos ter a coragem de sair desse barco. Possamos ter a coragem de caminhar sobre as águas. E acima disso tudo, possamos ter a coragem para permitirmos que o Senhor, Ele nos tire do mar. Para que o Senhor, Ele seja a nossa segurança, Ele seja a nossa fortaleza. Pedro, ele era pescador, como todos nós sabemos. Mas no momento que ele estava submergindo, ele não tentou usar os seus recursos de nado, ele não tentou boiar, ele não tentou nenhuma estratégia. Uma estratégia que ele poderia ter utilizado como alguém que conhece o mar, conhece as águas. Ele não buscou nenhuma estratégia, ele simplesmente clamou aquele que era a sua segurança, Jesus Cristo. Que de fato possamos ter os nossos olhos fixos nesse Jesus que está cuidando da nossa história, que está controlando a nossa vida. A palavra vai nos dizer que nós precisamos ter essa alegria, a alegria do Senhor, que é uma alegria que excede todo o entendimento, é uma alegria que nos faz caminhar, porque nós temos certeza de quem servimos, de quem somos e em quem estamos. E eu me alegro porque nós e tantos outros que não puderam estar cultuando nessa quarta-feira,
nós estamos firmados em Jesus. Nós estamos seguros em Jesus. Estamos seguros nos braços daquele que nos amou. Que o Senhor complete a obra dele na sua vida e na minha vida. Nós temos visto a poderosa mão do Senhor sobre nós, percebendo como nosso Deus, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de perto, Ele é Deus forte. A cada dia nós temos visto mais e mais do Senhor. E tenho certeza que nós continuaremos contemplando as maravilhas do nosso Deus, até que Jesus Cristo ele volte e possamos celebrar esse grande dia. Que o Senhor continue te fortalecendo, meu irmão e minha irmã, e que você possa sentir a paz do Senhor sobre a sua vida nesse momento. Vamos orar gratos a esse Deus maravilhoso? Oremos. Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse culto, um culto que foi conduzido pela juventude da Tua igreja, Deus. Muito obrigado por cada vida, Senhor. Muito obrigado por todos que fizeram parte. Muito obrigado pela vida, Deus, de cada jovem, de cada pessoa envolvida para que esse culto pudesse ser transmitido. Deus, eu te agradeço por todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor é a nossa segurança. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é a nossa rocha forte. Nos enche com essa certeza e nos enche com essa autoridade, Senhor. Não permita, Deus, que venhamos a permanecer, Deus, com medo, com receio, inseguros, mas que de fato possamos lembrar dos nossos passos até o Senhor e perceber que o Senhor continua estendendo as mãos poderosas até nós. Muito obrigado, Senhor, por nossa igreja. Muito obrigado pelo nosso pastor, o pastor Walter. Continua abençoando a vida dele, a vida da irmã Ariete, a vida da sua família. Que ele continue, Deus, tendo visão do alto para conduzir o teu povo. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor continue aperfeiçoando a obra dele em nossas vidas. Um abraço. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor,
sei que és aquele que me guarda, me guardará. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Obrigado, Senhor, por estar aqui, Pai. Obrigado porque deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou, Pai. Obrigado porque o Senhor, Pai, tem nos provido, tem se revelado a nós, e que o Senhor possa nos suprir na nossa juventude, possa nos conceder entendimento, possa nos conceder, Senhor, uma juventude vivida diante de Ti, uma juventude vivida para o Senhor. Obrigado por tudo que você nos concedido. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.